A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Boa noite a todos. Me chamo Felipe e sou de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Mas o fato ocorreu em Botucatu, também no interior de São Paulo, a minha cidade natal. Bem, era a madrugada do primeiro dia de Quaresma. Eu estava passando o carnaval na casa de um amigo, cujo nome não vou citar por ser muito conhecido na nossa cidade. Bem, estava passando o carnaval na casa deste amigo, e na madrugada do último dia que eu iria ficar na casa dele, eu tive um sonho muito estranho. Me senti como se estivesse dentro da cabeça deste amigo, em um espaço vazio e escuro, onde só era possível ver uma cena na minha frente, como se fosse o sonho do meu amigo. E logo após eu ver essa cena, eu me deparei com uma figura no canto deste sonho. Uma criatura de corpo negro e cabeça de bode. Não me lembro como ele era da cintura para baixo. Apenas me lembro que era bem negro. Então, este ser estava correndo de encontro com o meu amigo, com a intenção de machucá-lo de alguma forma. Em um impulso, eu corri para cima da criatura e a segurei pelos chifres, tentando impedir de que ele chegasse até o meu amigo. Não sei quanto tempo fiquei nessa luta com aquela coisa. Apenas acordei suado. Me levantei da cama, já me sentindo mal, e fui ver que horas eram. E quando fui ver, eram 3 da manhã. E neste momento, me deitei novamente e tentei dormir. E antes de pegar no sono, eu pedi a Deus e à lua para que me dessem forças para ajudar o meu amigo. E para quem não sabe, na minha religião, a Wicca, a lua é uma deusa na qual eu cultuo. Então, pedi a ela para poder ajudar o meu amigo. Bem, e acho que eles me ouviram, pois quando voltei ao sonho, comecei a lutar novamente com aquela coisa. E cada vez eu me sentia mais rápido e forte. Até que no sonho, eu me transformei em um lobisomem albino dos olhos azuis. E então, continuei lutando com aquela coisa. Bem, não me lembro de muita coisa do que aconteceu. E quando acordei, era por volta de 5 da manhã. E eu estava totalmente esgotado, com a boca seca e todo dolorido. E para minha tranquilidade, eu pude ver que o meu amigo estava seguro. Então, desci para a cozinha para tomar um pouco de água. E ao olhar para fora da casa do meu amigo, eu vi lá fora um vulto grande e muito negro que estava flutuando. E aquilo parecia estar olhando para mim. Bem, não sei se realmente estava olhando para mim, pois aquilo era apenas uma silhueta e não tinha rosto. Não pensei duas vezes e subi correndo para o quarto. Bem, não consegui dormir o resto da noite. Apenas cochilei até às 7 da manhã. Mas a partir daí não tive mais nenhum outro sonho. E quando acordei novamente, me senti totalmente esgotado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E deste dia em diante, eu fiquei um pouco frio com as pessoas.
meio que não tendo saco para os assuntos alheios. O mais curioso que eu percebi é que eu fisicamente estava esgotado, mas me sentia muito bem, como se tivesse energia para correr muito. Percebi que os meus sentidos melhoraram sutilmente. Bem, o meu olfato se tornou mais apurado e a minha audição ficou mais aguçada. Os meus dentes ficaram mais afiados. Sinto que os meus olhos estão mais claros do que o normal. Bem, não sei se é apenas um delírio da minha cabeça, ou se realmente estou me transformando em um lobisomem. Enfim, isso aconteceu há 2 semanas atrás. Bem, e até agora, o meu amigo não relatou nada para mim sobre aquele mal-estar e nem nada do tipo. Mas acredito que agora ele está seguro. Boa noite. Olá, boa noite a todos do canal. O que aconteceu comigo foi um tanto quanto assustador. Bem, vamos aos fatos. Era uma sexta-feira da paixão, época de quaresma, e eu estava de férias, mas mesmo assim costumo dormir cedo, por volta de 10 da noite. Deitei-me às 10 da noite e virei de costas para a porta. A minha mãe, que trabalha à noite, também estava em casa dormindo no outro quarto ao lado. Depois de uns 10 minutos deitada, comecei a sentir calafrios e paralisei ali, deitada sozinha. E como se fosse uma mensagem telepática, algo com uma voz horripilante dizia atrás de mim: "Ei, eu sou o diabo e estou aqui atrás de você. Se você virar, você vai me ver." E logo em seguida, senti uma mão segurar o meu ombro por trás. A mão era extremamente gelada e parecia possuir garras. Porém, eu não conseguia ver o que era aquilo. E fiquei imóvel sem conseguir me mexer por volta de uns 30 minutos. E foi então que aquela voz rouca começou a dar gargalhadas. Comecei a me desesperar e a me sacudir, e parecia que eu estava em transe. Então comecei a orar o Pai Nosso em pensamento. Mas aquela voz que vinha daquele ser orava o Pai Nosso junto comigo. Porém, aquilo orava o Pai Nosso de trás para frente. E se eu dizia: "Pai Nosso que estais no céu", aquela voz sinistra dizia ao mesmo tempo: "Suek on siatese ewek oson iap." E eu só consegui voltar a me movimentar depois que caí da cama para o chão. Me levantei rapidamente e acendi a luz do quarto, mas não havia nada ali, exceto um forte cheiro de enxofre. Corri para o quarto da minha mãe e dormi com ela. Bem, nesse dia eu não sei se realmente era o diabo que estava lá em casa, pois não consegui ver nada. Só senti a presença de algo malicioso e muito ruim no meu quarto. E desde então eu não durmo mais neste quarto, e só o uso para guardar as minhas coisas. Boa noite.
Este relato se passou com meu avô. Porém, foi a minha avó que contou para minha mãe, que posteriormente contou a mim e aos meus irmãos. Lá para meados dos anos 60, o meu avô tinha por volta de 25 anos de idade. E já era um rapaz afundado em dívidas, devido a jogos e a vícios em bebidas e cigarros. Ele havia herdado algumas terras do seu falecido pai e se tornou um homem bem-sucedido na vida, pois era filho único. A sua mãe era de origem europeia e não morava no Brasil. Bem, o meu avô começou a se envolver com jogatinas e desde o princípio a sorte mostrou não estar ao seu lado. Mas mesmo assim, ele insistia em torrar todo o seu dinheiro. E quando o seu dinheiro chegou ao fim, ele começou a vender as terras herdadas. E quando não conseguia vendê-las, ele as apostava. Após perder tudo, o meu avô, sem dinheiro e sem nada para apostar, começou a pegar dinheiro emprestado na mão de agiotas. Mas foi uma ideia estúpida, pois ele acabou perdendo o dinheiro que lhe foi emprestado. Ele acabou se tocando da sua má sorte e resolveu parar com a jogatina. Mas já era um pouco tarde demais, pois além de ter perdido toda a sua fortuna, agora ele devia muito dinheiro ao agiota, que lhe cobrava todos os dias e o ameaçava de morte. Certo dia, esse agiota bateu em sua porta e disse: "Você tem até amanhã de prazo para me pagar tudo o que me deve. Se não me pagar, eu mandarei os meus homens aqui armados para te cobrar." O meu avô insistia que não tinha dinheiro, mas o homem não queria saber de conversa. E ele disse: "O prazo é até amanhã. Pede emprestado a alguém, se vira, mas eu quero meu dinheiro." Daí, o meu avô virou e disse: "Só se for o diabo para me emprestar, pois eu não conheço mais ninguém que tenha uma quantia tão alta assim." O agiota foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. O meu avô, muito preocupado, pegou seu cavalo e foi atrás de alguns tios, para ver se conseguia a quantia emprestada. Porém, nenhum dos seus familiares tinha tal quantia. Meu avô montou no seu cavalo e voltou para casa pela estradinha de terra batida. E poucos metros à sua frente, ele avistou uma botija no meio da estrada. Ele logo pensou que com certeza não haveria nada dentro da botija. Mas por curiosidade, ele decidiu descer do cavalo e olhar lá dentro. Ele viu que a botija estava bem pesada e quebrou a mesma. Inacreditavelmente, havia uma grande quantia em dinheiro da época ali dentro da botija. Ele pegou todo o dinheiro e colocou em sua bolsa. Quando chegou em casa, ele foi contar aquele dinheiro e, para sua surpresa, tinha exatamente a quantia que ele devia ao agiota. Ele pagou tudo o que devia ao homem, que ficou muito surpreso e disse: "Ainda bem que você arrumou o dinheiro, pois eu vim aqui decidido a te matar. Mas agora eu sei que é um homem honrado e de compromisso." Meu avô, muito aliviado, prometeu a si mesmo que nunca mais gastaria dinheiro em jogo. Bem, as semanas foram passando e ele já havia esquecido este assunto. Certa noite, ele estava voltando pelaquela mesma estradinha que ele encontrou a botija. Era tarde da noite e ele voltava do bar em seu cavalo. E foi aí que o seu cavalo começou a ficar muito agitado e a dar pinotes. Meu avô, sem entender nada, tentava acalmar o seu cavalo de todas as formas, mas o mesmo parecia apreensivo. Até que de repente, um rapaz foi se aproximando em um cavalo negro.
O rapaz era muito elegante de roupa social, e o seu cavalo era um corcel negro, muito bonito e bem cuidado. O rapaz perguntou ao meu avô se estava tudo bem, e o meu avô disse que não sabia o que aconteceu para o seu cavalo estar tão agitado. E foi aí que o rapaz mandou o cavalo do meu avô se aquietar, e o mesmo ficou muito calmo. Meu avô achou isso muito estranho, mas logo pensou que talvez aquele homem tivesse muita experiência com cavalos. Meu avô perguntou ao rapaz para onde ele ia, pois nunca o tinha visto na região. O homem disse que estava apenas de passagem, e os dois seguiram caminho conversando. Quando meu avô já estava perto de casa, aquele homem virou e disse: "Pois é, José, quando é que vai me pagar aquele dinheiro?" O meu avô, sem entender nada, o perguntou que dinheiro era esse, pois não lembrava de estar o devendo. E o homem disse: "O dinheiro da botija que você pegou no meio da estrada. Lembra que você disse que só o diabo para te emprestar toda essa quantia? Pois é, seu José, eu não te dei esse dinheiro, apenas emprestei, e se você não pagar, virei cobrar mais tarde, e com juros." O meu avô conta que nesta hora que o rapaz terminou de dizer essas palavras, a sua fisionomia foi mudando. A sua pele foi ficando vermelha e escamosa, e da sua cabeça saíam chifres negros, e os seus pés se transformaram em patas de bode. O seu cavalo, que era muito bonito e bem cuidado, foi assumindo uma fisionomia esquelética, e os seus olhos se tornaram vermelhos como brasa. Nesta hora, o cavalo do meu avô deu um pinote para trás e saiu dali em disparada, carregando o meu avô. Meu avô já estava em total pânico. Ele foi para a casa de um amigo passar a noite. No dia seguinte, ele procurou um padre, que rezou para ele. E a partir desse dia, ele parou de beber e se tornou devoto de São Judas Tadeu. E por um bom tempo, ele nunca mais viu aquela aparição do diabo. Anos mais tarde, ele se casou e a sua esposa veio a engravidar. Porém, ela e o seu filho morreram na hora do parto. O meu avô acredita que esse foi o pagamento daquela dívida, pois no velório de sua esposa, ele avistou aquele mesmo rapaz no meio das pessoas. E meu avô logo começou a rezar, repreendendo aquele homem, que deu uma risada sarcástica e desapareceu. Anos depois, o meu avô se casou novamente, com a mulher que veio a ser a minha avó. E definitivamente, ele nunca mais viu aquela figura que salvou a sua vida. Porém, cobrou um preço muito alto. Eu acredito que foi melhor assim, pois se o meu avô não tivesse casado com a minha avó, não teria dado à luz a minha mãe, e eu não teria nascido. Ou se o diabo não tivesse emprestado dinheiro para o meu avô, ele seria morto pelo agiota, e daí eu também não teria nascido. E vocês já pararam para pensar que talvez o diabo também escreva certo por linhas tortas? Boa noite. Olá, me chamo Álvaro. Muitos duvidam das tradições religiosas, mas elas tiveram um motivo para serem criadas e devem ser respeitadas, principalmente devido aos mistérios do além. As histórias que tenho para contar aqui ocorreram ao longo dos meus 60 e poucos anos de vida.
Então começarei cada uma em ordem aleatória. Trabalhei por muito tempo em um shopping no último horário, que seria das 14 às 22 horas. E quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então é comum ter hábitos noturnos e dormir tarde e tal. No meu caso, eu sempre gostei muito de ler. Ficava lendo até altas horas da noite, 4 ou 5 da manhã. Mas há uns 17 anos atrás, começaram a ocorrer coisas. Em uma noite, eu estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para pessoas de confiança, eu não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na seguinte também. Daí, depois de passar a estática, pois quando começava, até parava de ler, pois aquilo era horrível, e só conseguia prestar atenção naquilo. Reparei que tinha uma faixa de horário que acontecia, sempre entre 1h50 e 2h10 da manhã. No começo, era em meados de fevereiro, e ia até a metade de abril, e daí paravam. Comentei com o pessoal de casa, e me falaram que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas aí eu pensei, coruja tem hora marcada para piar? E outra, coruja não migra para de repente parar com o caso. Bem, passou o ano, as festas, o mês de fevereiro novamente, e o som voltou. Na mesma hora, do mesmo jeito, e aquele grito que parecia que queria zombar. Eu morava em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, e em épocas de quaresma sempre ocorria fatos estranhos. Bem, como eu já havia percebido que era quaresma, e como no ano anterior eu ficava acordado até ouvir e confirmar aquele grito naquele horário. E quando passou a quaresma, passou o grito e aquela gargalhada. E foi assim por 4 anos. Até que em uma noite, a minha mãe também ouviu. E ela estava ao telefone com uma tia minha. Mas ela foi para fora de casa para ver o que era aquilo. Bem, ela disse que a impressão que dava era que vinha de umas árvores que tinha na mata que ficava na esquina de casa. A minha mãe é da roça, filha de lavradores, e ela disse: "É, Álvaro, não era bicho mesmo não. Isso que tá dando essas gargalhadas forte que tá vindo da mata é o diabo." Então, ela passou a fazer orações que eu via no programa de TV. E também a jogar sal grosso até na esquina de casa. Fazem 2 anos que eu não ouço mais aqueles gritos. E a última vez ocorreu há 2 anos atrás. Eu cheguei a ouvir, mas estavam distantes, muito além da minha esquina. Mas aquela zoada era horrível como sempre. Bem, o que significa aquela risada diabólica? Seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais que atuariam especificamente no período da quaresma? Ou seria simplesmente mais um mistério do além? Bom, o que eu sei é que aparições sinistras surgem em toda parte do nosso planeta, principalmente em locais desertos. O segundo fato que eu vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 87. No dia desse acontecimento, eu, o meu pai e a minha mãe viajávamos a bordo de um Fiat 147, de Criciúma até Ermo, cidade natal da minha mãe. Era aproximadamente 9 horas da noite. Estávamos trafegando já próximos a Araranguá,
cidade situada às margens da BR-101, que liga a cidade de Ermo. A partir de um determinado ponto, a estrada ficou deserta, sem nenhum carro, apenas o do meu pai. Em determinado trecho, logo à frente do veículo, a uns 100 metros aproximadamente, vimos os olhos de um cão brilhando bem no meio da estrada. E quando nos aproximamos, verificamos que o animal era enorme e o seu pelo era negro. E eu me recordo que o meu pai ficou buzinando e fazendo sinal com os faróis, mas aquele cão não saía da pista. Íamos nos aproximando cada vez mais, até que o carro chegasse praticamente sobre o animal. Esperamos atônitos naquele momento o choque do carro contra aquele cão. Mas não foi isso que aconteceu, pois não houve nada, nem batida, nem barulho, nada. Era como se não houvesse nada ali. E quando nos viramos para olhar para trás, observamos que realmente não existia nada ali e que a estrada estava completamente deserta. Continuamos a viagem assustados e não entendemos o que aconteceu ali. Bem, o que seria aquele cão misterioso no meio da estrada? E como ele desapareceu? Não foi ilusão, pois todos nós o vimos. E sendo que até hoje, aquela imagem ficou gravada em nossas mentes. E de vez em quando, comentamos esse incidente misterioso que aconteceu em nossas vidas. O último fato que eu vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite durante uma das minhas inúmeras viagens de caminhão. E foi algo bem aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país, mas raramente viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez eu estava indo para Campos e era já de madrugada. Estava na estrada sem nenhum tráfego e aquela monotonia tomando conta de tudo. E quando de repente eu olhei para o outro lado e o coração veio na boca e voltou. E o que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem. E pela posição em que estava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão. E ela olhava fixamente para mim, e com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos desgrenhados balançavam com o vento, e ela não tinha expressão nenhuma. Os seus olhos eram vermelhos, e a sua cara era totalmente pálida. E da sua boca saíam 2 dentes pontiagudos que mais pareciam presas de vampiro. Apavorado, eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro para ver se aquilo saía dali. E a mulher ficava olhando fixo para mim e o meu corpo todo arrepiava. Eu não sabia o que fazer. E quando ela deu uma gargalhada, a vontade que deu era de abrir a porta da boleia do caminhão e pular para fora dali de tanto medo que eu senti. Bem, e como um passe de mágica, ela simplesmente desapareceu. E quando eu olhei para a estrada novamente, do lado esquerdo do caminhão, eu vi aquela criatura voando para longe. Bem, eu já havia presenciado várias coisas estranhas nas estradas, tipo vulto passando pela estrada, mas jamais havia visto ou sentido tanto medo em minha vida quanto naquela ocasião. E o que posso explicar sobre este fato
é que aquilo provavelmente era uma mulher vampiro. Boa noite. Olá, Fael. Sou eu novamente, a Brenda que mora no Kentucky. Hoje eu trago um relato que não se passou comigo, mas sim com os meus bisavós que moravam em Springfield, no estado de Illinois. Essa é uma história verídica e aconteceu no final dos anos 70 e no início dos anos 80. A minha mãe tinha cerca de 6 anos quando isso aconteceu. Eu contarei este relato com as palavras da minha mãe. Os meus avós fizeram uma viagem de fim de semana e no domingo eles voltaram para casa. E nevou muito enquanto eles estavam fora. Gravem essa informação. E quando eles entraram em sua casa, eles notaram que as coisas foram bagunçadas e movidas de lugar. Ficou claro para eles que alguém invadiu a sua casa enquanto eles estavam fora. Ao olharem em volta, começaram a notar que nada foi realmente levado. Porém, na casa permanecia um cheiro forte de enxofre. O meu avô tinha um cofre no quarto de hóspedes que foi encontrado aberto. Havia dinheiro e joias por perto, mas nada disso havia sido levado. Eles mantinham documentos importantes naquele cofre, e eles notaram que a sua certidão de casamento havia desaparecido. Ainda confuso, o meu avô foi até a porta dos fundos, que estava parcialmente aberta. Ele abriu, e ao sair você pisa na varanda dos fundos, que se estende a um grande quintal aberto, e ele notou pegadas na neve em volta de toda a casa. É como se um invasor tivesse saído pela porta dos fundos e adentrado no quintal. Ele também notou que as pegadas não pareciam humanas, pareciam pegadas de cascos, mas pareciam do tamanho humano e eram pegadas de algum animal bípede. Então, não poderia ser nenhum animal, pois animais que possuem cascos são quadrúpedes. Eles viviam em Illinois, e lá só tinha pequenos animais como esquilos, veados, guaxinins na área. E definitivamente não eram pegadas desses animais. O meu avô seguiu os rastros até o quintal, aonde as pegadas pararam completamente bem no meio. O quintal era cercado, mas as pegadas terminaram completamente, como se o que quer que fosse essa coisa que invadiu a sua casa, roubou a sua certidão de casamento e desapareceu completamente enquanto caminhava ou voava para longe. No meio do quintal havia uma árvore, e logo meu avô começou a ouvir algumas risadas de cima da árvore. E rapidamente ele foca a sua visão nos galhos escuros da árvore, e tudo o que ele pôde ver ali em cima são um par de olhos vermelhos como brasas, e também viu os dentes pontiagudos daquela coisa que estava pendurada na árvore. A criatura se balançava de um galho para o outro, e aquilo ria bastante do meu avô. Aquelas gargalhadas eram macabras e sinistras, e isso fez os pelos da nuca do meu avô se arrepiarem. Então, o meu avô correu para dentro de casa, pegou a sua espingarda, voltou até o quintal e começou a disparar naquilo. E depois de 2 tiros, ele só escutou fortes bater de asas e uma criatura negra e imensa com a aparência de um morcego sair voando pelo céu naquela tempestade de neve.
O meu avô foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, e isso para ele de assombração ou fantasmas era tudo bobagem. Ele achou que talvez fosse um pássaro desconhecido, mas negava o fato que aquela coisa não era natural, pois ele nunca acreditou na lenda urbana do Birdman. A minha avó era a mesma coisa. Nunca acreditou no sobrenatural e nunca foi o tipo de pessoa que pregou peças ou mesmo fez piadas sobre qualquer coisa. Mas a história não para por aí não, pois aquela coisa voava por cima do seu telhado durante a madrugada e aquilo ria e batia as asas. O mais interessante é que nenhum vizinho viu tal criatura. Então, os meus avós, para não serem taxados de loucos, eles não tocaram muito no assunto. E vê-los tão perplexos e assustados foi algo que sempre ficará na minha memória. Mais tarde, no dia seguinte, os meus pais, o meu tio e eu fomos para a casa dos meus avós. Nós morávamos em uma casa menor, de apenas um andar. O meu pai reuniu a família e fomos até a casa dos meus avós em busca de pistas sobre o que quer que tenha invadido a casa durante a tempestade de neve. O meu pai e o meu tio encontraram as pegadas lá em cima também. Eram pegadas de lama no corredor de cima da escada, e o formato daquelas pegadas eram patas de bode. A certidão de casamento nunca foi encontrada, e eles finalmente se mudaram de casa. E eles também moraram em outras casas naquela área e vivenciaram outras coisas. É como se aquela criatura os perseguisse. Em uma de suas novas casas, eles ouviram a campainha tocar às 3 da manhã. E eles acordaram e a minha avó abriu a porta para ver quem era. E o que ela viu ali fora foi uma figura negra que parecia humana, mas usava um sobretudo preto e os seus olhos eram vermelhos como brasa. Ela gritou e fechou a porta rapidamente, e o meu avô pegou um atiçador de lareira, e quando abriu a porta, aquela criatura havia desaparecido totalmente. E no curto espaço de tempo que ele abriu a porta, essa figura, se fosse humana, não poderia ter ido muito longe, pois não havia nenhum lugar para aquilo se esconder. Uma certa noite de tempestade de neve, a vovó estava sozinha em casa. Ela estava lendo na sala, de frente para a lareira, e foi surpreendida por uma batida na porta. E já que não tinha ouvido nenhum passo na varanda barulhenta, ela achou estranho, ainda mais porque nevava lá fora. Mas rapidamente ela abriu a porta da frente para não encontrar ninguém lá. Ela saiu, olhou em volta e voltou para dentro para retomar a leitura. E cerca de 10 minutos depois, novamente no silêncio, veio uma batida forte. E supondo que isso esclarecesse o mistério de quem já estivera ali, ela abriu mais uma vez, e claro, lá fora não havia ninguém. Desta vez, ela fechou a porta, mas em vez de retornar ao livro e ao sofá, ela ficou atrás da porta, apenas ouvindo. Minutos silenciosos se passaram, e logo veio outra batida forte na porta. Ela abriu rapidamente, mas não havia ninguém lá. Embora confusa, ela não estava realmente assustada, apenas confusa. Mas logo veio outra batida, e vovó gritou perguntando quem era e o que queria. E foi aí que aquilo lá fora respondeu com uma voz grossa e extremamente maligna: "Eu sou o diabo, eu quero entrar." Então aquilo começou a rir e a socar a porta fortemente.
Vovó correu, se trancou no quarto e se pôs a orar, até que o meu avô chegou. Porém, ele não encontrou qualquer vestígio daquela criatura, mas novamente havia um forte cheiro de enxofre e pegadas de bode na neve em volta de toda a casa. Vovó nem mesmo mencionou a ninguém o fato, além do meu avô. Até o final da manhã seguinte, quando o fazendeiro, que era o seu vizinho, ligou para perguntar se ela tinha visto ou ouvido alguém por ali na noite anterior, durante a tempestade de neve. Ela explicou o que tinha acontecido, e ele disse que todo o seu gado havia pisoteado todo o cercado e aparentemente saído em disparada, pois alguma coisa havia realmente os assustado. Bem, quando meu pai cresceu, ele também passou por muitas coisas estranhas, mas trarei para o canal em um próximo relato. Muito obrigado, Fael, pelo espaço, e desejo a todos vocês uma boa noite. Olá, Fael e galera do Elite Oculta. Eu me chamo Simone, tenho 25 anos e sou da cidade de Gravatar, interior de Pernambuco, e este fato aconteceu no ano de 2017. Era mês de quaresma, e no ano de 2017 eu trabalhava das 17h30 até a meia-noite em uma fábrica de leite em pó, e ao sair do trabalho, algumas vezes costumava passar na casa do meu pai, que é muito próximo ao meu trabalho, e também na casa de um amigo meu. Na casa do meu amigo, ficávamos fofocando um pouco, vendo filmes, e depois eu ia embora para a minha casa, que fica meia hora de caminhada. E quando ficava muito tarde, ao sair da casa do meu amigo, eu pegava um táxi para ir para casa. Mas naquele dia, na hora que eu fui pegar o táxi, eu percebi que havia esquecido o cartão de débito e estava sem dinheiro. Então, eu decidi ir embora para casa a pé. A mãe do meu amigo e o seu pai acabaram de chegar de um barzinho onde eles estavam tomando uma. Eles chegaram preocupados e quando viram que eu ia embora àquela hora da noite, sugeriram que eu ficasse e dormisse ali. Expliquei que tinha que trabalhar no dia seguinte e acordar cedo para lavar roupas. Então, realmente eu precisava ir. E foi aí que o pai do meu amigo logo falou: "Olha, Simone, são 3 da madrugada. Não saia essa hora não. Hoje é sexta-feira de quaresma. E o portal desse mundo se abre para o sobrenatural. Olha, nós estávamos vindo pela estradinha de terra, o mesmo lugar onde você passa para ir embora. E então, havia um tronco de árvore no meio da estrada, e esse tronco estava no meio da baixada, perto de uma rua íngreme. Então eu parei o carro e fui tirar aquele tronco, pois era até um tronco pequeno. Na verdade, era um tronco de bananeira, muito fácil de remover do caminho, mas mesmo assim, era difícil passar com o carro por cima. Desci e pedi para minha esposa me esperar no carro, e quando eu estava removendo aquele tronco de bananeira, eu logo senti um odor insuportável. Então, eu logo reparei que o mato em volta da estradinha estava se mexendo. E eu juro que pude ver um par de olhos vermelhos como fogo me encarando direto do mato. Eu fiquei paralisado de medo, olhando para aquilo. E eu só saí do transe quando a minha esposa buzinou.
Eu removi o tronco rapidamente e voei para dentro do carro, pois o mesmo já estava ligado. Então, eu saí dali cantando o pneu. A minha esposa também viu a criatura que estava a me observar. E enquanto eu dirigia por aquela estradinha de terra e sem iluminação, algo pesado bateu na traseira do carro e eu não pude ver o que era. Porém, eu senti aquele impacto. Então, acelerei mais ainda até chegar em uma rua iluminada e seja lá o que fosse aquilo, nos perdeu de vista. Olha, eu não acreditava no sobrenatural, mas fingi estar surpresa com a história e disse para os pais do meu amigo que eu passaria por dentro do bairro. Então, não haveria com que eles se preocuparem. E da casa do meu amigo até a minha casa são meia hora de caminhada. Mas se eu fosse passar por dentro do bairro, seria quase uma hora. Então, obviamente, eu fui pela tal estradinha. Se eu fosse por dentro do bairro, era muito tranquilo, porque depois de uns 5 minutos de caminhada, há várias pizzarias, padaria 24 horas e alguns botecos abertos. Ou seja, não é tão deserto como outros bairros mais distantes. O meu amigo mora no bairro Mandacaru, perto do condomínio Village da Borborema. E apesar das ruas ali serem desertas e não ter uma alma viva, eu não tinha medo. Até mesmo porque trabalhei por 2 anos na fábrica de leite em pó. Atravessei a rua Acácia, e quem conhece sabe que essa rua é cheio de terrenos baldios. E quando eu estava bem próximo a um lote com mato alto, eu avistei um homem jovem, com camiseta branca regata e um short também branco e tênis. Ele era alto, corpo atlético e tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Pele clara, cabelos pretos e lisos. Ele estava ali parado, de costas para mim, e eu achei bem estranho, tanto o homem ali parado, quanto as suas vestimentas, pois parecia que ele estava trajado para correr. Mas como ele não aparentava ter cara de bandido, eu passei numa boa. Então, ele se virou para mim, me deu uma boa noite com uma voz suave, e eu respondi de volta. Então ele perguntou se eu precisava de companhia para casa, pois aquele lugar era perigoso. O que achei estranho foi porque naquela noite estava fazendo muito calor, normal aqui em Pernambuco, e na medida que eu me aproximava para passar por ele, eu sentia um calafrio gelado pelo corpo. E foi quando eu estava a uns 10 passos na frente dele, que ele logo falou: "Moça, você tem certeza que não quer companhia? Cuidado, que tem gente que tá vendo lobisomem aqui por essas baixadas." E quando olhei para trás para responder o homem, eu tomei um grande susto, pois só neste momento eu realmente reparei nele, pois a rua Acácia é muito mal iluminada. Olhei diretamente para ele, e ele estava com a boca ensanguentada e segurava um gato morto em suas mãos. Bem, não deu outra. Eu corri como nunca corri em toda a minha vida. E depois de mais ou menos 1 minuto correndo, eu ouvi os cães do bairro latindo, e quando olho para trás, aquele homem estava correndo em minha direção. E nessa hora eu me apavorei, pois a primeira coisa que passou pela minha cabeça é que eu seria morta por aquele homem. E nisso, eu decidi correr e subi assustadíssima pela Avenida Cícero Batista de Oliveira e parei na entrada da fábrica de leite, onde eu trabalhava, já que lá os porteiros ficam 24 horas na portaria. Então fiquei parada, esperando o homem passar.
pois na direção que ele estava correndo não teria outro caminho. Ou ele passaria adiante, ou teria que subir pela Avenida Cícero Batista, como eu subi. Mas fiquei sem chão quando percebi que aquele homem não passou nem adiante e nem mesmo pela Avenida Cícero Batista. E tudo que eu vi foi um enorme cão negro passando poucos minutos depois. O mais estranho é que o cão, quando estava ao longe, parecia um cachorro normal. Mas à medida que foi se aproximando, eu pude notar que o seu tamanho era cada vez maior. E posso jurar que quando aquele cão passou por mim, ele já estava quase do tamanho de um boi. Notei também que os seus olhos eram vermelhos e ele me encarava com puro ódio. E um cheiro forte de carniça tomou conta do lugar. E eu só fiquei ali na portaria da fábrica, encolhida de medo, vendo aquela cena. E logo o porteiro saiu segurando uma arma e batendo o pé para o cão ir embora. E quando aquilo começou a rosnar, o porteiro logo viu que não era coisa desse mundo. E então começou a orar, e só aí que o cão saiu em disparada. E tudo que eu vi foram os cachorros da rua eufóricos, uns latindo e outros perseguindo aquela coisa. O porteiro pediu que eu entrasse, e lá dentro da fábrica eu contei toda a história para ele, e ele acreditou, até mesmo porque viu com seus próprios olhos. O porteiro chamou um táxi para me levar para casa. Ele pagou o táxi, afinal, eu o conhecia e fiquei de levar o dinheiro para ele no dia seguinte, quando eu voltasse para o trabalho. E chegando em casa, eu liguei para o meu amigo e contei o que havia acontecido. O meu amigo acreditou, até mesmo porque ele também vê algumas coisas, e os seus pais também. E ainda comentou comigo o horário que eu havia saído da casa dele. Faltavam 5 minutos para as 3 horas da madrugada, e era uma sexta-feira santa. E mesmo seus pais me contando o que havia acontecido com eles e pedindo que eu ficasse, eu não dei ouvidos e me arrisquei por aquelas ruas escuras. Enfim, como eu tenho um lado cético, apesar de ver essas coisas desde criança, eu tentei imaginar de uma forma racional que aquele homem talvez tenha entrado em algum lugar e o cão negro ser apenas um cachorro qualquer de tamanho descomunal. Mas não havia como. E ainda que ele tivesse decidido atravessar o outro lado da Avenida Cícero Batista, ainda assim do lugar que eu estava, daria para ver ele perfeitamente. Então, não tem outra explicação a não ser que aquele cão era de fato aquele homem. Um fato interessante é que outras pessoas também já relataram ter visto esse cão negro de olhos vermelhos, e todos dizem que a criatura é um lobisomem. Bem, Fael, este é o meu relato, e em breve eu trarei outros aqui para o canal. Boa noite. Existe uma lenda que diz que no dia 31 de outubro, os espíritos errantes andam sobre a terra e só vão embora à meia-noite, quando o calendário aponta para o dia 1º de novembro. Tudo o que tenho a relatar a vocês aconteceu no dia 31 de outubro de 1998. E acreditem ou não, naquela noite posso jurar a vocês
que ainda não tenho certeza do que vi. Se era um lobisomem, espíritos ou até mesmo Michael Myers. Sim, o próprio serial killer dos lendários filmes de Halloween. Bem, era dia 31 de outubro e a minha esposa tinha levado as crianças para a praia, pois ela havia tirado férias do trabalho e eu fiquei sozinho em casa. Porém, iria encontrar eles no final de semana, lá na praia. Era uma sexta-feira. Era noite e eu já estava em casa, relaxando depois de um dia de trabalho. Estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante e assistindo Halloween 2, A Volta de Michael Myers, na TV a cabo. Lá fora estava um temporal de outono que inundam a cidade inteira. De tempo em tempo, um raio caía perto da casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Logo, caiu um raio muito próximo à casa, me deixando na mais completa escuridão. Ótimo, era tudo o que eu precisava, sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo o meu sanduíche. Tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Pelas frestas da janela da casa entraram luzes fortes, junto a um barulho de carro se aproximando. Abri a porta para ver quem era. Era o meu irmão, Flávio, e a sua namorada Marcela. Eles buzinaram para que eu abrisse o portão, e assim o fiz. O meu portão era daqueles automático, de grades. O meu irmão e a sua namorada entraram muito assustados. Diziam que havia um homem parado no meio da rua que eles passavam com o carro. A chuva estava muito forte. Então, o meu irmão parou o carro e buzinou para que o homem saísse do meio da rua. Mas foi aí que o homem veio na direção do carro. A princípio, o Flávio e sua namorada não se assustaram, apesar do homem ser grande e forte. Mas quando a Marcela viu que ele segurava uma grande faca na mão direita, ela deu um grito para o meu irmão. Ele, muito assustado, acelerou o carro, desviou do homem e saiu dali. Claro que achei que deveria ser alguma brincadeira para me assustar. Afinal, era 31 de outubro, Halloween. Convidei o Flávio e a Marcela para comermos um lanche. E um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, momentaneamente iluminando a casa sempre que rasgava o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto. Depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu. Então, decidi ir procurar a vela naquele instante. Acendi uma vela e deixei ali na sala, perto da TV. Deitei no sofá e fui tirar um cochilo até a luz voltar. Flávio e Marcela ficaram na rede, no alpendre da casa, fumando um baseado. Pois, como eles sabem, eu não gosto que fumem dentro de casa, para não deixar cheiros. Bem, eu dormi por um bom tempo. Então, acordei no meio da noite, sentindo um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da manhã. Não sabia se o Flávio e a Marcela ainda estavam lá fora, ou se já haviam ido embora. Eu estava com as costas completamente doloridas e decidi
que era melhor ir dormir na cama. Mas antes, ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela, ou até mesmo Flávio ter deixado as janelas abertas. Acabei me deparando com a janela da cozinha aberta. Pensei que talvez fosse o Flávio que a tivesse aberto, pois tinha certeza que eu a havia fechado. Mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficam os quartos. Cautelosamente, eu chamei pelo Flávio. Confesso que esperava ele me responder lá de cima, mas para o meu espanto, ele me respondeu lá do alpendre da casa. Fui até lá e disse para ele que havia mais alguém na casa, pois ouvi um barulho de alguma coisa pequena caindo no chão. Pensei que provavelmente devia ter mais alguma janela aberta e que o vento tinha derrubado algo. Mas logo após, eu e o Flávio ouvimos algo que nos gelou a alma. Passinhos de criança correndo no andar de cima. Eu fiquei quieto, tentando ouvir mais alguma coisa, mas não ouvi nada. Os passinhos haviam parado. Flávio foi até o andar de cima ver o que era aquilo, enquanto eu e a Marcela ficamos no início da escada. Eu tentei me acalmar, me dizendo que talvez fosse um gato que havia entrado pela janela da cozinha, ou através de alguma outra lá de cima, que estivesse aberta. Fui subindo as escadas atrás do Flávio, mas assim que ele chegou no corredor do andar de cima, ele ouviu os barulhos de passos e viu silhuetas de criança correndo e entrando no quarto. Saímos correndo e fomos para o andar de baixo. Tanto eu quanto Flávio tínhamos certeza que se tratava de algo sobrenatural. Fui até o interruptor na parede para ver se a luz havia voltado, mas nada, sem energia ainda. Fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. A chuva havia voltado bem mais intensa. E logo começamos a ouvir um barulho de ferro deslizar no portão da casa. Abri a porta da sala, mas não dava para ver nada, pois a falta de luz era no bairro inteiro. E estava tudo na mais completa escuridão. Repentinamente caiu um raio, e assim iluminando tudo em volta. Ficamos paralisados com o que vimos ali. Era aquele mesmo homem que o Flávio e a Marcela haviam visto parado na rua. Agora ele estava parado do lado de fora do portão, empunhando uma faca. Como eu disse, o portão era de grade, então dava para vê-lo do lado de fora sempre que o ambiente era iluminado pelos relâmpagos. Tudo ficou escuro novamente. O homem começou a gritar e tentou escalar o portão, mas em certo ponto ele caiu. Então, ao invés de se levantar, ele começou a se debater no chão. Entramos e trancamos a porta da sala. Flávio e Marcela foram pegar facas para nossa proteção. Eu fui até a escada e comecei a subir bem devagar, pois a este ponto já imaginava que aquele homem estava acompanhado e de alguma forma
o seu cúmplice tivesse entrado na casa, pois os barulhos de passos de criança continuavam no andar de cima. Coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aqueles barulhos. Porém, não vi nada. Estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção, olhando cada canto escuro para ver se via algo. Quando lá de fora, escutei um uivo estridente, como jamais escutei em toda a minha vida. Parecia um lobo uivando bem no meu ouvido. De novo. Parecia um lobo uivando intensamente. Era grave e estridente e muito alto. Quando ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. Então, eu saí correndo para o meu quarto. Quando saí da escada, fiz a curva na direção do meu quarto e ouvi os passinhos de criança lá dentro e o som daquelas risadas infantis. Na hora, eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passinhos e aquilo que tinha dado aquele uivo lá fora. Ainda estava pensando no que ia fazer, quando a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Abri a porta do banheiro e fechei ela atrás de mim, e fiquei sem saber para onde correr. Gritei pelo meu irmão e pela Marcela, mas nada deles me responderem. Podia ouvir o barulho lá de dentro do banheiro, de alguma coisa pulando na pia. Eu estava completamente em pânico. Resolvi descer correndo a escada e ir procurar o meu irmão. Mas quando pisei no primeiro degrau na escada, vi uma coisa parada lá embaixo, no pé dela. Sabia que aquela silhueta não era o meu irmão, mas por via das dúvidas eu chamei por ele, e nada dele me responder. Como havia um pouco de luz vindo do lado de fora, não dava para ver direito o que era aquilo. Mas de repente, um relâmpago clareou o ambiente por uns 3 segundos. Nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Aquela coisa era uma criatura alta e muito magra, com uma pele acinzentada e pelos cinzas que desfalcavam algumas partes do seu corpo. A sua cabeça lembrava a cabeça de um bode, porém com feições humanas. Longas presas saltavam de sua boca e baba escorria pelos seus dentes. Aquela coisa não parecia ter mais que 1,80 de altura. Quando a luz do raio passou, o meu olho desacostumou com o escuro e eu já não conseguia ver mais nada. Não sabia se aquela criatura ainda estava lá embaixo ou se aquilo tinha fugido para o outro lado. Ou pior, se ele estava subindo a escada. Mas um cheiro de carniça se aproximando me fez ter certeza que aquela coisa vinha ao meu encalço. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se eu ouvia algum som vindo de dentro do quarto. Mas nada. O que quer que fosse que havia lá fora não estava dentro do quarto. Fiquei ali por uns 10 minutos, mas em seguida
a maçaneta da porta foi forçada e, sem sucesso da porta abrir, ouvi a voz do meu irmão me chamando. Corri e abri a porta para ele e a Marcela, e ambos entraram apavorados. Ficamos trancados lá dentro até o dia amanhecer, ouvindo aquela criatura correndo lá fora, mexendo nas coisas e derrubando tudo que havia no quintal. Quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio, mas esperamos ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que estávamos. Quando saímos, começamos a fazer uma ronda pela casa, procurando por qualquer sinal que aquelas coisas ainda estavam por lá. Mas acontece que não havia sinal algum de que aquilo estava na casa. Fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. O meu irmão disse que quando ele e a Marcela foram até a cozinha, no momento em que eu havia subido para o andar de cima, eles escutaram um barulho na porta dos fundos. O barulho era como se um cachorro fungasse por debaixo da porta. Como eles estavam apenas com a luz da vela, eles ficaram na entrada da porta da cozinha, que dava para a sala, apenas observando. A coisa que estava lá fora deu um uivo ensurdecedor. E foi nessa hora que eu, no andar de cima, também escutei aquele uivo. Quando de repente aquilo começou a arranhar a porta pelo lado de fora. Meu irmão e a Marcela se aproximaram da porta. E foi aí que eles viram a barra da maçaneta se abaixar. A única reação que eles tiveram foi entrar dentro do armário da despensa da cozinha. E ali ficaram os dois, imóveis. Apagaram a vela e ficaram na completa escuridão. Aquela criatura rondou por toda a casa à procura de alguma coisa e depois foi embora. Na manhã seguinte, eu, meu irmão e a Marcela procuramos vestígios da criatura pela casa, mas não achamos nenhuma pista e nem nada fora do lugar. A única coisa que encontramos foram pegadas de lama de pés de criança no andar de cima da casa. Daí tivemos certeza que aquilo tudo não era a nossa imaginação, pois a lama estava ali como prova, mostrando que tudo aquilo era real. Agora, como explicar aquele homem lá fora segurando aquela faca? Com certeza, ele seguiu meu irmão até a minha casa. Acredito que de alguma forma, aquele homem se transformou naquela criatura e de alguma forma invadiu a minha casa. Mas os passos de criança no andar de cima, isso eu não sei explicar. Fiquei com medo disso se repetir nos outros dias, mas o meu irmão e a Marcela disseram que coisas assim é normal acontecer neste dia, já que, segundo a tradição americana, no Dia das Bruxas, os espíritos errantes percorrem pela terra para perturbar todos os seres viventes incrédulos. Boa noite. Boa noite, me chamo Stephanie e peço licença para contar uma experiência que marcou a minha vida. Geralmente, prefiro não falar no assunto,
pois até hoje sinto arrepios só de lembrar daqueles dias. Mas decidi contar por se tratar de um canal sério e que tem pessoas que vão acreditar. Tenho 26 anos e sou professora de educação física. Atualmente moro no estado da Paraíba, mas foi no sul do Piauí, em uma cidadezinha do interior chamada Redenção de Gurgueia. E lá foi onde tudo isso aconteceu. Bem, o ano era 2012. Na época, eu tinha 19 anos e levava uma vida normal como a de qualquer adolescente que mora com os pais e um irmão no interior afastado, a aproximadamente 18 quilômetros da cidade. Nossa casa se localizava em uma associação de 20 famílias, em terras cercadas por serras, e por isso, às vezes, bichos selvagens rondavam a localidade. Porém, era tudo muito calmo e tranquilo, até aquela quaresma. Já haviam dias que, certa hora da noite, os cachorros começaram a latir muito. Bem, eram muitos cachorros, já que alguns vizinhos também caçavam. Às vezes, demorava muito tempo. Outras era mais rápido, só que entre os latidos também podia-se ouvir grunhidos. E muitos vizinhos reclamavam da barulheira, mas ninguém sabia explicar o comportamento dos cães, até deduzirem que poderia se tratar de algum bicho que tenha se soltado, cavalo, jumento, ou seria besteira de cachorro mesmo. Em uma noite, como já era de muito costume, eu estava assistindo TV, e todos já dormiam dentro de casa, pois já se passava da meia-noite. Então, comecei a ouvir os irritantes latidos que foram ficando cada vez mais altos que o som da TV. E além de ficarem muito alto, também estavam muito perto. E chegou um ponto que eu não escutava mais nada além daqueles latidos. Então me irritei e abri a porta para brigar com os cães, mandando eles calarem a boca. Olhei para o lado da casa de onde tinha certeza que vinham os latidos, mas não dava para ver nada. Só era possível ver a imensa escuridão. Aí eu esbravejei: "Calem a boca! Para, neguinho!" O nome do meu cachorro. E foi quando a minha mãe saiu do quarto e me puxou para dentro de casa. Ela trancou a porta imediatamente e brigou comigo. "Nunca mais faça isso. Você não sabe o que pode estar lá fora." Na hora, eu achei que fosse só a superproteção de uma mãe. E depois eu pude perceber que os latidos ficaram cada vez mais distantes. E então eu pude voltar a ver TV tranquilamente. 2 noites depois do ocorrido, eu assisti a TV, e já era por volta de 1 da madrugada. E foi quando eu decidi ir para a cama por não achar nada de interessante para assistir. Me deitei no meu quarto, que fica bem na frente da casa, com uma janela para a rua. Sempre dormi com uma lanterna na cabeceira da cama, pois ainda eu tenho muito medo de escuro. Deixei ela ligada bem próximo a algum pano para diminuir a luz. Já estava acomodada na cama, pronta para dormir. E então eu comecei a ouvir os latidos de novo, mas dessa vez eu lembrei do que a minha mãe havia dito e decidi esperar que aqueles cães fossem embora. Os latidos ficaram mais perto e muito mais fortes. Me arrisco a dizer que todos os cachorros da localidade estavam latindo naquele instante. Os latidos ficaram tão próximos que percebi que estava na varanda de casa, bem em frente à minha janela.
Havia uma mistura de sons, latidos, rosnados, choro e gemidos. Era tudo muito estranho até o pior acontecer. Um uivo altíssimo estremeceu a minha janela de ferro. E junto com ela, as minhas pernas. Na hora, eu senti um medo tão grande que até hoje eu nunca senti nada igual. Paralisei, que nem mesmo respirar eu conseguia direito. Bem, outro uivo eu ouvi ainda mais forte que o primeiro. Tão forte que até os latidos deram lugar a choro e correria. Então, algo que me pareceu grande e de pisadas fortes saiu correndo levando os latidos consigo. Senti alívio e finalmente fui dormir. Naquela noite, nada mais aconteceu. Fiquei apreensiva com medo do que tinha ocorrido e me perguntando se aquilo aconteceria novamente. Mas não aconteceu. E claro que eu também não contei a ninguém, pois quem acreditaria? Nas noites que se seguiram, eu ia dormir mais cedo, para dormir logo e não ouvir nada. Bem, deu certo até a terceira noite, quando acordei no meio da madrugada e tudo se repetia, como se eu revivesse o mesmo pesadelo de novo, só que desta vez eu tive a curiosidade de ver o que era. Mas imaginava que se eu tentasse, mesmo que muito pouco, abrir a minha janela barulhenta, aquilo, seja lá o que fosse, olharia direto para mim e me pegaria. Bem, acabei deixando essa ideia estúpida de lado. E algum tempo depois, da mesma forma da noite passada, tudo se aquietou. Bem, eu tinha uma ideia do que aquilo era, mas por parecer tão absurdo considerar que uma lenda fosse verdade, eu preferi não pensar mais no caso e esquecer aquilo. Até que em uma manhã, a minha mãe me acordou e reuniu a mim e o meu irmão na mesa para o café da manhã. Ela disse que precisava falar com urgência algo muito sério. Imaginei qualquer coisa, menos o que ouvi da boca dela. Quando estávamos todos lá, ela então disse: "Estou quase certa da coisa que está rondando a nossa casa ser um lobisomem." Arregalamos os olhos sem entender nada do que ela estava afirmando. E ela continuou: "Algumas noites atrás, eu e o seu pai temos escutado os cachorros latindo muito para alguma coisa. O seu pai até brigou com o neguinho. E a coisa batia os pés como se ameaçasse os pegar. E nessa hora os cães corriam e choravam. E depois de alguns minutos aquilo foi embora. E no dia seguinte eu vi marcas no chão batido da areia que lembravam os cascos de cavalo, só que tinha 2 patas e que era muito estranho. Bem, eu tinha as minhas suspeitas, mas depois de ouvir os vizinhos falando hoje pela manhã que um dos moradores ouviu as fortes pisadas no seu quintal, e quando olhou pela brecha da janela, ele viu algo grande e peludo que se movia de 4 patas. E então, aquilo se levantou e ficou em pé como uma pessoa. Bem, e após ouvir isso, eu tive a confirmação que era um lobisomem. Quando a minha mãe me contou aquilo, eu fiquei horrorizada de medo. Mas o que ela disse só me fez confirmar as minhas suspeitas. Porém, depois desse dia, não escutamos mais os barulhos. E nem mesmo ninguém avistou mais nada. Depois de um tempo, eu me mudei para estudar. E vez ou outra, eu ia visitar os meus pais. E eu os perguntava se eles haviam avistado aquela criatura novamente.
e eles diziam que aquela criatura só aparecia no período de Quaresma. Bem, para as poucas pessoas que contei, nenhuma acreditou. Mas eu sei que aqui no canal Elite Oculta, vocês acreditarão em mim. Fiquei até hoje na curiosidade de como seria a imagem do que me aterrorizou. Porém, eu não me arrependo de não ter olhado, pois assim eu consigo dormir bem à noite. Ainda tenho medo de que um dia eu encontre com essa fera novamente, pois de uns dias para cá eu tenho ouvido rosnados e latidos de cachorros em comum, como naquela terrível noite. Sei que a criatura espreita à noite e só se mostra quando quer. Essa coisa é esperta e letal, e para quem não acredita, eu só desejo que nunca passe por nada parecido. Boa noite.